Bom dia, meninas! Como estão? Vamos para o nosso 12º dia, desenvolvendo amizade com Deus. Provérbios 3, no capítulo 32, diz: Deus oferece a sua amizade ao justo. E Tiago 4:8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. O autor começa dizendo que a gente está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Então, a exemplo do que acontece em qualquer amizade que tu tens aqui na Terra, nós devemos nos esforçar para desenvolver o mesmo na nossa amizade, no nosso relacionamento com Deus. Não vai acontecer um relacionamento com Deus por acidente. É necessário desejar essa amizade, é necessário disponibilizar tempo, disponibilizar energia, estar realmente disposto e disponível para viver um relacionamento com Ele. Será que nós estamos? É isso que nós vamos descobrir hoje. Se tu deseja, então, um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, tu precisa aprender a compartilhar de forma honesta os teus sentimentos e ter confiança quando Ele te pede para fazer algo. Se importar com aquilo que é importante para Ele e desejar a amizade de Deus mais do que qualquer outra coisa. O autor deixa, então, algumas orientações para a gente. A primeira: devo optar por ser sincero com Deus. Então, o primeiro elemento fundamental de uma amizade profunda é ser absolutamente sincero sobre as suas falhas e sobre os seus sentimentos. A gente precisa entender, meninas, que Deus não espera de nós perfeição e que também, de fato, nós não conseguimos esconder dele quem somos. O que a gente faz, essa tentativa, só mostra a nossa falta de confiança nele, a nossa falta de intimidade com ele. Porque, de fato, ele conhece, quem somos na essência. O autor também diz que nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia eram perfeitos. Então, perfeição certamente não é um requisito para essa amizade. Deus não espera que você seja perfeita, mas insiste em que você seja absolutamente sincera. Então, Deus, a Bíblia relata, quando ele permitiu que Abraão o questionasse sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abraão importunou a Deus sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o número de 50 até 10 pessoas justas lá dentro. Deus também escutou pacientemente Davi, as muitas acusações de injustiça, traição, abandono. Ele não destruiu Jeremias quando Jeremias afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó é um grande exemplo de quem pôde expressar sua amargura durante uma grande provação e Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó. Sinceridade com Deus. E Deus, ele sempre revelou a sua repugnância pela desobediência, mas ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida. Deus estava aborrecido naquele momento. Ele disse a Moisés exatamente o que ele sentia. Deus não esconde da gente o que ele acredita, o que ele sente, o que ele pensa. E Moisés, nos capítulos seguintes ali, nos registros seguintes, ele é extremamente sincero com Deus. É quase que ele dá um puxão de orelha, assim, E como que Deus lida com esse tipo de franqueza? Como será que nós lidaríamos com esse tipo de franqueza?
quando Moisés diz que Deus estava errado, que era impossível para ele, Moisés, né, conduzir o povo sozinho. Como que Deus diz uma coisa dessas? Conduz esse povo, mas eu não vou te ajudar, sabe? E Deus ouve Moisés. Então a verdadeira amizade, meninas, com Deus, ela é baseada em relacionamento, em intimidade, mas também em transparência. Então muitas vezes, ao ler esses relatos, talvez assim como eu, tu também já pensou que podia ser algo exagerado, audacioso, mas o que a gente vê como audácia, Deus, ele vê como sinceridade. E ele escuta as palavras exaltadas dos seus amigos. Ele compreende a nossa indignação com o pecado. O que aborrece são os clichês que aborrece a Deus. Aquelas frases previsíveis, cheias de religiosidade. Para ser amigo de Deus, Ele quer que tu seja sincera com Ele e divida os seus verdadeiros sentimentos. Não aquilo que tu acha que deve fazer, mas o que tu sente de verdade. Quem sabe, hoje tu precisa confessar alguma raiva, ressentimento que tu tenha ocultado de Deus. Até que nós tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, nós abrigamos normalmente muitos ressentimentos em relação a Ele. Por causa da nossa aparência, por causa da nossa formação, por causa de orações não respondidas, por causa de traumas, mágoas do passado, ou coisas que nós pensamos que mudaríamos se nós fôssemos Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas, né? Por que Deus permitiu isso? Uma pergunta muito frequente. E o autor diz para nós que a amargura é a maior de todas as barreiras para que a gente tenha uma amizade com Deus, que a gente tenha uma amizade com Deus. Como nós vamos ser amigas de alguém que nos feriu ou permitiu que nos ferissem? Então nós precisamos resolver essas amarguras, sendo honestas com Deus. O antídoto é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando nós sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-nos dos ressentimentos e revelar o que sentimos são os primeiros passos apenas para a cura. Os amigos de Deus na Bíblia diziam a ele exatamente o que sentiam. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, tiveram dúvidas. E em vez de mascarar as suas dúvidas, eles os expressaram com sinceridade, de forma aberta e pública. Exprimir as dúvidas que você tem no seu coração pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte da sua intimidade com Deus. O segundo conselho que o autor nos dá é que nós devemos optar por obedecer a Deus pela fé. Toda vez que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, a sua amizade com Ele se aprofunda. Normalmente, nós não consideramos a obediência uma característica da amizade, mas ela é, né? Jesus deixou claro que a obediência é uma condição para que a gente tenha intimidade com Deus. Nós devemos obedecer a Deus não por obrigação, não por medo, não por imposição, mas por um único motivo, porque amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para Deus. Nós devemos desejar seguir a Cristo por gratidão a tudo que Ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguirmos, mais intensa a nossa amizade se torna. Jesus, Ele espera de nós o mesmo comportamento
que ele tem com o Pai. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz, porque ele confiava que, embora tudo o que ele quisesse era se livrar daquela situação, ele confiava que Deus sabia o que era necessário e não colocaria ele em uma situação que não fosse necessária para a salvação da humanidade. Jesus, ele espera de nós, ele é o modelo de relacionamento com o Pai. A verdadeira amizade com Deus, ela também não é passiva, ela é atuante. Quando Jesus pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos os nossos recursos, sejamos um bom exemplo, né? Tenhamos a nossa vida irrepreensível, perdoemos, levemos outras pessoas a Ele, é porque o amor nos estimula a obedecer. Em várias ocasiões nós somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus, mas o Senhor, na verdade, Ele se sente mais honrado, mais satisfeito quando nós fazemos pequenas coisas para Ele de forma espontânea. Para outras pessoas, essas pequenas coisas podem passar desapercebidas, mas Deus observa todas elas e considera atos de adoração. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com as coisas que são importantes para Ele. Será que nós estamos valorizando aquilo que Deus valoriza? Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem. Esse é um outro conselho do autor para nós. Os amigos se importam com o que é importante para o outro. E é assim que você se torna amigo de Deus, se importando com aquilo que é importante para Ele. Quanto mais amigo de Deus você for, mais vai sofrer com o que causa sofrimento a Deus e mais vai se alegrar com o que Ele se alegra. Paulo é um grande exemplo disso. As prioridades de Deus se tornavam as prioridades de Paulo. E os desejos de Deus também eram os desejos de Paulo. Paulo era zeloso, né? E o autor relata que Davi também se sentia da mesma forma. Ele queria que ele prezava que as coisas de Deus fossem importantes para ele. Ele fazia com que elas fossem importantes para ele. O que importa mais para Deus hoje? Em primeiro lugar, a redenção do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados e tenham a oportunidade de salvação. Minha querida, esse foi o único motivo pelo qual Jesus veio à Terra. Um outro conselho do autor, aliás, antes do conselho, um outro ponto importante aqui, a segunda coisa mais preciosa para Deus é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. Para ser amigo do Senhor, você precisa se interessar por todas as pessoas ao seu redor, porque Deus se importa com elas. Que lindo, né? Amar ao próximo. Um outro conselho do autor, então, é que nós devemos desejar ser amigas de Deus mais do que qualquer outra coisa. A Bíblia é cheia de relatos de que Davi desejava conhecer a Deus, de que Jacó queria a bênção de Deus. E Deus é todo poderoso e permitiu que Jacó o vencesse. Ele não fica ofendido quando nós lutamos com ele. Ele sabe que nós estamos mostrando nessa luta aquilo que é importante para nós. Lutar também é uma atitude apaixonada. E Deus gosta quando nós demonstramos a nossa paixão por Ele. Paulo é um outro exemplo de alguém que teve uma amizade íntima com Deus. A verdade é que você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus não acontece por coincidência. Ela é uma escolha. Não é uma eventualidade. É preciso que você busque intencionalmente. Qual é a importância disso para você hoje?
Você realmente deseja essa amizade mais do que qualquer coisa? Vale a pena desistir de outras coisas na sua vida por causa de uma amizade com Deus? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez, em algum momento do passado, você tenha sido apaixonada por Deus, mas perdeu esse desejo. A Bíblia aponta que esse foi um problema dos cristãos de Éfeso. Eles perderam o primeiro amor. Faziam tudo corretamente, mas não mais por amor, mas sim por obrigação, por hábito. Se você está passando por alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permitir que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. C.S. Lewis disse que o sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da nossa dormência espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas são apelos de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para te trazer de volta à comunhão com Ele. Porém, há um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir, orar pedindo que Ele lhe dê essa paixão. E continue pedindo até que a receba. Repita essa oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, quero te conhecer intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Jeremias 29:13. Não há nada, minha querida, absolutamente nada, mais importante do que ter uma amizade com Deus. Esse é um relacionamento que vai durar para sempre. Para sempre. Se você não conhece a Deus, você perdeu a coisa mais importante da vida. A boa notícia é que hoje, exatamente agora, exatamente hoje, tu pode fazer algo a respeito. Escolher ter uma amizade com Deus, orar por isso e mudar de atitude para que essa amizade seja verdadeira. Mas eu preciso te lembrar de uma última coisa. Essa escolha é exclusivamente sua, é totalmente sua. Você está tão perto de Deus o quanto escolhe estar. O autor termina nos dando um tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Pense nisso nesse dia. Quão perto você tem escolhido estar de Deus? A gente reclama dessa distância, dessa frieza, dessa mornidão na vida espiritual, mas a gente não se dá conta que muitas vezes a responsabilidade é somente nossa. Deus está sempre ao nosso lado, nos chamando, nos convidando, nos acompanhando em cada passo, em cada atitude, desejoso de que a gente divida com Ele a nossa vida. Ele deixa um verso para a gente memorizar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. E uma pergunta para a gente refletir e meditar. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Minha querida, ninguém pode fazer isso por ti. Essa escolha é só tua. Essa questão é só tua. Essa opção é só tua. Deus está perto. E tu? Tu está? Eu quero orar contigo por isso, nessa manhã. Senhor Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor, mesmo sendo Deus, deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Nos ajude, Pai, a desejar mais do que qualquer outra coisa,
te conhecer, ter intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer escolhas diárias e concretas para estarmos mais perto do Senhor. Conduza a nossa vida. Direciona-nos, Pai, para o teu propósito para nós. Nos abençoe nesse dia. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Minha querida, me estendi demais agora que eu olhei aqui pro relógio. Um beijo no teu coração, tá? Fica com Deus. E até amanhã, no nosso próximo capítulo.